Sempre que eu venho aqui para falar com você, a minha intenção é entregar o melhor do que eu tenho aprendido para você. Hoje eu senti muito forte no meu coração de compartilhar com você coisas que estão acontecendo comigo agora. Como que a vida de uma pessoa pode ser transformada. E quando a gente vai amadurecendo, a gente aprende a valorizar e a prestar atenção em coisas que antes você não valorizava ou você não enxergava mesmo. E eu tô com 52 anos e tenho 3 filhos. A minha intenção nesse canal inicialmente era falar de criação de filhos também, e continua sendo. Minha gatinha tá aqui do lado, participando. A questão é que a gente quer uma fórmula perfeita, a gente quer apresentar algo que seja assim, sabe, vai por aqui que é sucesso. Só que o relacionamento, seja ele com o filho, com o esposo ou esposa, ou seja com quem for que você se relacione, é construído dia após dia. Não tem outra forma disso acontecer. E eu tenho aprendido que não basta ser cristão, tem que ter o Espírito Santo. Conhecer sobre o Espírito Santo, revelado sobre as nossas vidas, é toda a diferença. A gente não entende o que acontece, mas algo acontece no nosso interior. Não se trata mais simplesmente de conhecer a letra, a palavra escrita da Bíblia, não. Mas se trata de viver maravilhosas experiências no Senhor. E o Espírito Santo, ele tem feito isso comigo. Eu já falei aqui com você no canal que eu sou filha de adoção. Então, desde cedo, mesmo inconscientemente, eu vivi a ideia da rejeição. Só que a ideia da rejeição, ela se manifesta de formas diversas. Às vezes você se impõe como se você criasse assim uma couraça de proteção sobre você, porque mesmo que você não tenha consciência disso, você quer se proteger de sofrimentos, que também é outro engano. A gente não se protege de sofrimentos. A gente aprende a viver e pede ajuda a Deus para a gente ir escapando das coisas que acontecem na vida de qualquer pessoa. E essa experiência foi muito intensa comigo. E quando eu tive por volta de 28 anos, aliás, antes disso um pouco, quando eu tinha 26 anos, eu conheci minha mãe biológica e os processos aconteceram mais ou menos assim. Aos 28 eu reencontrei ela. Depois teve um hiato assim de uns 9 anos, mais ou menos, e sem que eu tivesse nenhum contato com ela. Porque a gente pensa que é fácil, sabe? Como um programa de televisão que às vezes quer ganhar a sua audiência e ele coloca lá pessoas que foram separadas há muitos anos e de repente está acontecendo aquele encontro maravilhoso e todo mundo bate palma, se emociona, só que quem está vivendo o processo é muito mais intenso. O negócio é sério, mexe no profundo da nossa alma, das nossas emoções, mexe com a gente muito profundamente. Resultado da situação. Eu vivi esse processo para honra e glória de Jesus Cristo. Eu venci esse processo. Hoje eu consigo me relacionar com a minha mãe biológica de boa, com afeto. É claro que as coisas que foram vividas no passado, elas não serão vividas agora. E não tem como você viver, por um exemplo, a criança que eu não fui com a minha mãe biológica, eu fui com a minha mãe que me criou, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa tremendamente forte e alguém assim
em quem eu me espelho em muitas coisas. Só que o fato de eu ter me aberto para conhecer minha mãe biológica também tem sido uma experiência maravilhosa, porque ela também é um ser humano ótimo, que por motivos muito particulares dela, ela optou por fazer essa, vamos dizer assim, doação, por me dar de presente para uma outra família. Esse vídeo talvez vai ficar um pouco maiorzinho, mas eu peço que você fique comigo até o final. Porque agora eu, pela graça de Deus e pela presença soberana do Espírito Santo, eu estou vivendo um resgate familiar como nunca antes eu poderia imaginar que teria. Eu tive 3 filhos e os meus filhos hoje são praticamente adultos. A minha mais nova está com 16 anos, a minha do meio está com 19 e meu filho está fazendo 24 anos, já é pai e eu já sou avó. Um novo tempo maravilhoso. Mas com essa filha minha do meio, eu tive muitos problemas de relacionamento. Eu não sei te explicar, mas eu sei te falar que ela, assim, por eu trabalhar em 2 empregos por 11 anos, eu acabei deixando a minha casa, né, aos cuidados de Deus, de verdade, porque meus filhos eram pequenos e às vezes eu tinha que fechar a porta e deixar eles aqui para eu ir trabalhar à noite, né? Às vezes tinha alguém que ficasse com eles maior, mas a maior parte do tempo foi meu filho maior, que era pequeno ainda, né? Que me ajudou muito, porque a minha mãe biológica, ou melhor, a minha mãe que me criou, ela faleceu em 2009 e eu acabei ficando com os filhos ainda pequenos e 2 empregos. E eu achava que tinha que segurar a situação desse jeito porque eu era mãe e pai. E aliás, uma coisa que muitas vezes foi conflituosa para mim, porque muitas vezes eu via as pessoas falando do homem provedor, do marido provedor, e eu não tinha marido e nem homem provedor, e isso me irritava um pouco como cristã. Eu sei que existe esse papel do homem provedor, mas existe a necessidade de uma família que precisa ser suprida. E no meu caso havia essa necessidade. O que eu quero falar para você é que ontem o Senhor me presenteou com uma conversa maravilhosa com essa minha filha de 19 anos. Nós passamos por muitas situações delicadas, onde ela morou fora de casa. Eu mesmo coloquei ela para fora de casa numa época em que ela era menor. E eu tive que ser chamada à responsabilidade, porque há momentos na vida da gente que a gente toma decisões que nem a gente sabe por que tomou, porque de certa maneira a gente não consegue lidar com aquilo de uma outra maneira. E tudo aquilo acessou em mim o meu lado pior, o meu Hulk interno, sabe? E me causou muitas dores. O que eu quero falar para você é que a rejeição que eu tinha vivido, eu reproduzi essa rejeição. E isso me afastou muito da minha filha. Nosso relacionamento era muito conflituoso. Eu gritava muito porque aquilo que foi colocado para mim como a condição de mãe, sabe? Porque a gente espera, a gente cobra muito das pessoas, como se todo mundo nascesse sabendo, e as pessoas não nascem sabendo. Ser mãe se aprende no processo, e nesse processo eu tive muito aprendizado. E eu vivi muitas situações difíceis, de perda de controle mesmo, porque eu estava dando o que eu tinha para entregar naquela época. E a conversa que eu tive com a minha filha ontem, de certa forma, ela foi uma volta para casa, sabe? Esse período todo que a minha filha morou fora, depois ela voltou para casa, a gente ainda teve dificuldades,
Depois ela saiu de novo, mas aí ela já era maior de idade. E ela foi conhecer uma pessoa que eu tenho muita gratidão, que foi um rapaz que me ajudou muito ela a se entender, a se compreender como pessoa. E, e o que eu quero falar para você é o seguinte: eu sou cristã, amo Jesus, eu realmente desejo viver a minha vida na presença de Deus, aos pés da cruz, mas nem sempre a vida da gente é tão linear assim. E o que o Espírito Santo me trouxe para falar para você é que continue acreditando que Ele faz a obra na sua vida. Eu não sei o que você está passando, as lutas que você está enfrentando, familiares, conjugais, né? Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te encorajar a crer e a buscar um relacionamento com o Espírito Santo. Ele move nas nossas vidas de formas tão intensas e maravilhosas que nós não conseguimos imaginar. Esse aqui era para ser um minuto com Deus, mas não é possível deixar de falar essas coisas para você ou compactá-las em um minuto, né? Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele regenera a vida das pessoas. Quando a gente conhece mais sobre ele, busca um relacionamento com ele, ele faz mudanças em nós que nós não poderíamos fazer. E no meu caso, foi principalmente com relação a essa minha filha. Eu tinha uma ira quando eu olhava às vezes para ela. E ontem, refletindo, eu pensei assim: por que eu tinha essa ira? E me veio forte no coração assim, porque eu precisava de ajuda naqueles dias difíceis de luta, que eu precisava trabalhar em 2 empregos e ainda cuidar das coisas aqui em casa. E as coisas tinham que funcionar porque eu não queria depender da família, do pai dos meninos. Sabe aquela coisa que você fala assim: se der certo sou eu, se não der certo também sou eu, né? Eu tinha muito essa energia, essa forma de pensar. Então, a conclusão que eu cheguei ontem foi bem assim: eu precisava de ajuda, e no caso a minha filha do meio, ela não me ajudava, antes ela me atrapalhava e aquilo ali me irritava. E eu reagia com ira. A palavra do Senhor, ela diz: irai-vos, mas não pequeis. E é muito difícil nós irarmos e não pecarmos. Eu quero falar para você que se você errou, se você pecou, se você cometeu coisas, sabe, muito difíceis e que você não se orgulha, mas que você viveu, fala isso para Deus. Abre a sua boca agora e onde você está e fala para Jesus que você falhou numa coisa que você queria ter acertado, que você entende que você falhou, e pede ajuda a Ele. Peça que Ele te perdoe, peça que Ele regenere o seu coração. Hoje eu dou um testemunho aqui para você de que eu olho para minha filha com afeto, não com ira. Eu consigo olhar para ela com amor, e um amor assim, muito especial. Da mesma forma que um dia eu falei com a minha mãe biológica que não seria possível nós vivermos as coisas que tínhamos perdido, mas seria possível a gente viver da agora para frente. E ontem eu e minha filha falamos a mesma coisa, sabe? Não importa o quanto eu falei com ela no passado, não importa o quanto eu falei com cada um dos meus filhos, sabe? Querendo acertar, porque ninguém falha porque quer falhar, não. É porque a gente está no processo do aprendizado e errar é humano. A boa notícia é que você pode se achegar a Deus e se humilhar diante da poderosa mão do Senhor, e Ele no tempo certo vos exaltará.
E eu estou vivendo essa exaltação do Senhor. Eu estou vivendo o novo de Deus na minha vida. E eu estou dando esse testemunho enquanto esse novo ainda é semente, para que mais um pouquinho adiante eu possa testemunhar quando já for uma árvorezinha maior e depois quando for uma grande e frondosa árvore de restituição que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu quero te encorajar a acreditar que Deus é suficiente para restaurar a sua vida. Seja o que for que tenha te acontecido, seja a situação que você tenha passado, Deus é suficiente para restaurar a sua vida, como Ele está restaurando a minha vida. O Senhor, Ele tem para nós uma proposta de vida abundante. Para mim, a vida abundante é essencialmente essas coisas que eu não posso fazer pelas forças do meu braço, sabe? Mudar o meu interior, mudar a minha natureza soberba, mudar muitos pensamentos, mudar coisas em mim que de verdade mesmo me atrapalharam a viver muitas coisas na vida, sabe? Cada um tem o seu deserto, cada um tem as suas dificuldades. Mas eu quero te encorajar a confiar em Deus, a acreditar que é possível para você também. Busque o Espírito Santo de Deus. Ore a Deus pedindo intimidade com o Espírito Santo. Ouça a palavra de Deus pura. Leia a Bíblia. Peça ajuda ao Senhor. Sabe, Ele vai te ajudar assim como está fazendo comigo. Eu não poderia passar o dia de hoje sem glorificar o nome do Senhor aqui para você. Às vezes a gente se distancia um pouco porque a gente está buscando ter o que dizer com propriedade. E hoje aqui eu não estou passando para você vários versículos da Bíblia, mas eu estou passando para você um testemunho de vida. Eu tenho vivido coisas lindas no Senhor. Tenho vivido uma experiência maravilhosa de encontro com a minha filha mais nova, que eu tenho tido o privilégio de conhecer, porque agora eu estou tendo um pouco mais de tempo para fazer isso. Estou trabalhando no emprego só. E o meu horário, graças a Deus, é mais reduzido, assim, reduzido porque eu entro muito cedo e saio às 4 da tarde. Mas o que eu quero dizer para você é que hoje eu me alegro em poder arrumar minha casa, em cuidar das minhas coisas. Eu me alegro nas pequenas coisas do dia e eu tento desfrutar a minha vida. A palavra de Deus, ela diz: ensina-me a contar os meus dias de maneira a alcançar um coração sábio. E essa tem sido a minha oração por muito tempo. E tem uma pregadora da palavra, Joyce Meyer, que ela fala assim, que o pior dia com Deus é melhor do que o melhor dia no mundo. E ela tem toda a razão. Às vezes a gente pensa assim, tá difícil, não vou conseguir. Vai mais um pouquinho, não desista não. Segue em frente buscando o Senhor, sabe? Acreditando, não só para o hoje, mas acreditando para o amanhã, as coisas que você não tem poder para resolver. Colocando os seus sonhos nas mãos de Deus, esperando que Ele é resposta. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele tem resposta, Ele tem presentes para nós, sabe? Ele tem uma vida intensa, maravilhosa, na simplicidade dos dias. Eu ouvi, só para terminar com você aqui agora, eu ouvi num filme uma vez que os anos falam do que os dias desconhecem. E de fato isso é verdade. Eu tenho vivido anos cheios de dias que naquele tempo eu não tinha condição de compreender, mas agora
um pouquinho mais madurinha, eu entendo muita coisa que antes eu não entendia e consigo desfrutar mais. Seja atento à sua vida e se olhe com respeito. Se hoje você está chorando, chore. Porque amanhã o choro vai passar. E o sorriso vai aparecer. E ainda que ele não seja um sorriso permanente, viva o sorriso. Viva o dia. Não entregue a sua vida ao desânimo. Não entregue a sua vida a esperar que a morte chegue. Porque você está madurinho e não tem tanta coisa para fazer. Se renove. Renove a sua mente, as suas esperanças. Viva uma vida plenamente feliz. Busque aquilo que preenche a sua alma, não só aquilo que preenche os seus olhos ou o seu bolso. Eu quero agradecer por você que está aqui até agora me ouvindo. 20 minutos de testemunho. Mas eu precisava falar com você hoje. Um grande abraço. Fica firme no Senhor, porque não há lugar melhor de se estar. E conheça o Espírito Santo e prossiga em conhecê-lo. Em nome de Jesus. Amém.